eu tenho que saber. Aí de repente aí, a pessoa lá se levantou e veio onde eu estava. Era aquela irmã que está sentada ali, ó. Qual? Aí ela disse, vocês vão para Boston? Vamos. Ah, então nós vamos junto. E vamos ver se sai um café, mas nada. Ficou só naquele negócio, glória a Deus. Mas vai haver outras vezes, tá, querido? Hoje, inclusive, tem uma oportunidade para a irmã, né? Um almoço, assim, qualquer coisa, né? Quebrou, né? Mas foi um momento assim especial, né? A gente anda por aí, tem que andar de olho aberto, viu, pastor? A gente não conhece todo mundo, mas todo mundo conhece a gente. Oh, Jesus. Quando uma loira ri para mim, eu nunca entendo que ela está dando mole para mim. Eu sempre entendo, deve ser uma crente que me conhece de algum lugar. Às vezes eu estou indo lá, um dia desse, estou no supermercado e vem aquela loira linda rindo para mim. Eu falei, Jesus amado, me protege. Aí ela disse, ei, pastor amado, como é que vai? A única loira que quando ri eu entendo está dando mole para mim é a minha esposa. Bom estar aqui com os irmãos, queridos, muito bom. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, que está no 1 Samuel, capítulo 11. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, do jeito que eu prego para eu prego para 1000, eu não faço diferença. Estou aqui para pregar, eu vou pregar. Porque tem alguns pregadores, quando o número é pequeno, ele fica murchando, né? Eu não tenho esse negócio comigo, não. Eu mando fogo. Vamos ficar de pé, queridos e amados. Interessante que eu fiz um casamento também agora, antes de viajar para cá, né? Eu fiz um casamento no sábado, viajei na terça-feira. E de uma menina lá da minha igreja, um casalzinho da minha igreja, muito precioso esse casal. Aí quando foi no domingo, a igreja não apareceu. Aí um irmão me abordou e disse, será que eles foram todo mundo para a lua de mel? Será que está precisando de escolta para ir para a lua de mel agora? Foi todo mundo? Tudo bem, pastora? O dia que você conseguiu essa menina, choveu forte na sua horta, foi uma tempestade, hein, meu? Pelo amor de Deus. Vai ser sortudo assim lá em casa. Não é uma benção, né? Capítulo 11, a partir do versos 1, amados irmãos, diz o seguinte: então subiu Naás, amonita, e sitiou Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás, faze aliança conosco e te serviremos. Repitam comigo. Faz aliança conosco. Não, ficou tão feio esse negócio aí, né, irmão? Vamos lá de novo. Faz aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhe respondeu, farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. E então os anciãos de Jabes lhe disseram, concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. E eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou, que tem o povo que chora? E então lhe referiram a palavra dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. E tomou uma junta de bois, cortou-o em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem, assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Judá, havia 300.000,
dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. E sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Obrigado, Deus, pela tua palavra, e que o teu Espírito possa nesta manhã alcançar a mente e o coração de cada um de nós, Pai. E que este mesmo Espírito possa tomar cativo, meu Pai, a nossa mente e o nosso coração, de maneira que possamos nesta manhã receber e aceitar e assentar no coração tudo aquilo que vamos ouvir. Também oramos para que o Senhor nos dê uma unção renovada para falar e para receber nesta manhã. Oramos para que o Senhor coloque os teus anjos em volta desta casa, nos guardando e nos livrando de toda e qualquer interferência do mal. Tudo isso nós te pedimos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Esses dias um irmão mandou um recadinho para mim pelo telefone, e eu disse: como é que você está aí, querido? Ele disse: bem na medida da possibilidade. Aí eu fiquei pensando que alguns de nós estamos sempre vivendo bem na medida das possibilidades. Quantos já ouviram frases como essa? Estou levando. Como é que está indo lá, irmã Ana? Estou aguentando. Como é que está o casamento aí, meu irmão? Amém, pastor, estamos indo. E como é que estão as coisas lá na igreja, pastor? O momento não é fácil. Eu encontrei um pastor aqui em Pibre uma época que disse: estou vivendo um momento de perdimento. Ele usou essa expressão, de perdimento. Na vez passada que estive aqui, liguei para um pastor e conversei com ele. Liguei algumas vezes, ele não atendeu. Quando ele atendeu, eu disse: aí como estão as coisas? Ele falou: não poderia estar pior. Não, eu não te atendi porque eu não estou querendo atender crente, não quero atender pastor, atender ninguém. Eu não estou querendo atender nada. E eu fiquei pensando que um pastor amigo meu disse que quando a gente vai envelhecendo, começa no caso assim do Vitor Nela, e vai envelhecendo, ele disse: nós vamos parando de pregar. Ele falou: vai ficando só contando história, só no púlpito ele contando história. Ele falou: porque a gente vai sendo absorvido pelas experiências, que são muitas, né? Eu já estou pregando faz 40 anos que eu estou pregando. Aí você calcula aí que o pastor prega mais ou menos assim 3 vezes por semana. Então ele vai pregar umas 180 vezes mais ou menos por ano. Então em 40 anos são muitas pregações. E então a gente vai, com o tempo a gente vai realmente tendo muitas histórias para contar. Porque também a gente vai observando, e a maioria dos pregadores maduros, assim como eu, eles pregam muito sobre aquilo que eles veem, percebem, né? Por aquilo que eles acompanham. Os pregadores novos, eles têm uma maneira diferenciada de se preparar para pregar, daqueles que já são mais amadurecidos, porque eles vai no calor da pregação e eles mandam chumbo grosso mesmo. Mas os pastores antigos, eles aprendem a observar a vida das pessoas, para ver se nós pregamos aquilo que eles necessitam ouvir, né? E não aquilo
que eles querem, mas aquilo que eles necessitam. E eu tenho vivido isso na minha vida. Eu vivo de pregar baseado e fundamentado na necessidade daquilo que eu vejo. Estou caminhando com as pessoas. E eu estou vendo algumas delas dizendo, eu estou aguentando. Oi, pastor, estou indo. E como é que está? Na medida da possibilidade, a gente está indo. Então a gente percebe que a igreja nos nossos dias tem vivido um tempo difícil. Um tempo difícil. Eu vou lá para Nacho agora e eu vejo a nossa igreja, que chegamos a ter 250 pessoas, ela tem 25 hoje. 25, era a maior igreja da cidade, né? Era a maior igreja da cidade, era a referência da cidade. A igreja Moriá, hoje ela tem 25 pessoas. Então, esse pastor que me ligou também, tinha uma igreja grande, abençoada, hoje está reunindo lá com 18 pessoas, 20 pessoas. E a gente diz, como é que você diz? Estamos indo. Até quando a gente não sabe, mas a gente está indo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Quero compartilhar sobre o cristianismo da sobrevivência. Essa situação do cristianismo no momento é extremamente dolorosa. Famílias que são sobreviventes, casamentos que são sobreviventes, relacionamentos que são sobreviventes, pastores que são sobreviventes, viu, Vitor? Muitos de nós, queridos, estamos vivendo no limite da sobrevivência. Igrejas sobreviventes, elas estão naquela expectativa de estamos indo até quando der. Igrejas sobreviventes. O pastor Joel Ferreira pregou uma ocasião lá na nossa igreja. Ele sempre pregava quando estava aqui nos Estados Unidos, eu levava ele lá. Tinha um carinho muito especial com ele. E ele disse que estava assistindo uma reportagem de um pastor, uma declaração de um pastor, assistindo a declaração de um pastor, aliás, um vídeo que foi feito. O pastor recebia a igreja, ele estava indo, recebendo uma igreja nova que tinham dado a ele para pastorear. E então ele pegou a palavra e disse, irmãos, calculo que vamos estar aqui por 4, 5 anos, 6 anos a igreja vai estar aqui de pé, mas eu acredito que em 5, 6 anos vamos estar fechando. Ele diz, porque temos em média aqui umas 18 pessoas, a maioria idosa, como a média de morte por ano de idosos nas igrejas de 2 ou 3 por ano, calculo que em 6 anos a igreja morreu, acabou. Ele dizendo isso, com toda clareza. Ele disse, então eu estou pegando essa igreja. Na verdade ele está dizendo, eu estou aqui no papel de agente funerário. Vou aqui para fazer o trabalho de agente funerário. E olhando para quem, imagina eu dizendo isso para vocês aqui, olha, querido, eu estou aqui no papel de agente funerário, em 6 anos estamos fechando isso aqui. Meu Deus, qual é o meu ano? É esse, é o próximo, é o quinto, é o sexto? Mas ele dizia isso. Ele diz, porque essa é uma igreja sobrevivente. Ela vai fechar daqui 5 anos ou 6 anos. Cristianismo da sobrevivência. É o que nós temos visto, amados irmãos, no contexto brasileiro, no contexto, e eu digo do contexto americano. Eu estava numa conferência lá em Long Island, em Nova York, eu e a Mini, e levaram lá um preletor famosíssimo, um homem que trabalha até para a CIA, fazendo estatísticas no mundo inteiro,
E ele então começou a fazer a estatística da igreja americana. Ele então disse, olha, para que a igreja americana, para que a igreja aqui na América pudesse acompanhar o crescimento demográfico da nação, só para acompanhar o crescimento demográfico, e com toda esta imigração que chega, com todas as pessoas que nascem a cada dia aqui, ele disse, haveria uma necessidade de que se abrissem 500 igrejas por semana, para acompanhar o crescimento. Se a igreja acompanhasse o crescimento demográfico, se ela tivesse a mesma proporção de crescimento na igreja, se a população da América crescesse 10%, a igreja crescesse também 10%, teríamos que abrir 500 igrejas por semana, para acompanhar, para colocar essas pessoas dentro das igrejas. Ele disse, mas o pior de tudo isso, amados irmãos, é que não somente a igreja americana não está abrindo 500 igrejas por semana, ele disse, mas ela está fechando 75, todas as semanas fecham 75 igrejas na América. Ele disse, se continuar neste mesmo passo, em 50 anos a igreja vai desaparecer. Estamos vivendo o cristianismo da sobrevivência. Eu viajei na Inglaterra, tanto na Inglaterra como na Irlanda, naquela região toda ali, e nós encontramos dezenas de igrejas em que se reunia com 10, 15 pessoas, e a maioria dessas igrejas, elas têm um cemitério particular do lado da igreja, e a gente tinha a tristeza de ver que em todas as igrejas que nós visitamos, que tinha esse cemitério do lado, tinha mais gente no cemitério do que dentro da igreja. Igrejas sobreviventes. Esse é o cristianismo que nós estamos vivendo na América, estamos vivendo no Brasil, salvo algumas regiões que tem crescido o cristianismo lá, e crescido, eu não estou falando de crescimento numérico, eu quero resgatar aqui alguns irmãos que estão se sentindo o pior do mundo, por talvez viver numa igreja pequena. Eu não estou falando de crescimento numérico, de ajuntamento de pessoas, de aglomeramento. Algumas igrejas desenvolveram a habilidade de aglomerar pessoas, de ajuntar pessoas, mas que creia, amados irmãos, que muitos desses ajuntamentos não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a igreja, é ajuntamento de um povo perdido, guiado por um líder perdido, que não tem qualquer semelhança com a igreja de Jesus. Não tem qualquer semelhança. Eu me lembro que uma época disseram no Brasil que uma determinada denominação lá, que é muito grande, talvez seja a maior no momento lá no Brasil, era a representante dos cristãos no Brasil. E o Ricardo Godinho, numa ministração fazendo para nós lá em Águas de Lindóia, em São Paulo, ele disse, quando eu ouvi na televisão que a igreja X era a legítima representante da igreja brasileira, ele disse, eu me senti como as mulheres, quando uma revista anunciou que a mulher mais bonita do Brasil era Roberta Close. Ele disse, foi assim que eu me senti. Quando as mulheres ouviram que a mulher mais bonita do Brasil era um travesti. Como é que elas se sentiram? Ele diz, da mesma forma eu me senti quando disseram, eles são os legítimos representantes da igreja, porque não tem nada a ver, não tem qualquer semelhança com a legítima igreja do Senhor. Mas salve, amados irmãos, algumas regiões que a igreja realmente tem crescido, a maioria estão vivendo como sobreviventes. Quando nós lemos esse texto de 1 Samuel capítulo 11, e nós vamos encontrar aqui uma situação interessante. Diz a palavra que os amonitas, eles tinham
e tinham chegado a Jabes de Gileade. Então eles cercam aquela região e eles se apoderam daquela região. Mas diz a palavra que quando eles abordam a liderança ou o povo de Jabes, a primeira declaração que aquele povo faz é uma declaração de rendição. É imediata a manifestação deles com relação à rendição, sem qualquer manifestação de luta, sem qualquer interesse de lutar, sem qualquer manifestação de coragem. Eles apenas, quando são abordados, se vê cercado por aquela situação de aflição, eles têm apenas uma atitude de rendição, querem se render àquela situação. Mas diz a palavra que então eles enviam mensageiros a Saul, e Saul, que naquela época ainda não era rei de Israel, quando ouve aquela mensagem, diz a palavra que ele fica indignado. Mas antes dele ficar indignado, diz a palavra que o Espírito de Deus toma posse dele, e ele fica indignado com aquela situação. Então ele se levanta, e ele então se manifesta para arregimentar um exército para lutar contra aquela situação. E diz a palavra que ele pega os bois que ele estava naquele dia trazendo com ele, ele mata aqueles bois e ele reparte aqueles bois em pedaços, manda os pedaços daquele boi para toda a região de Israel e declara o seguinte: assim acontecerá com o seu boi, você que não vier e se juntar ao exército para lutar em favor de Gileade. E a palavra diz que em uma semana ele conseguiu arregimentar um exército de 330 mil guerreiros. E ele então vai em auxílio ao povo de Gileade, e ele vai libertar aquele povo. Essa é a história que acontece nesse capítulo 11 de 1 Samuel. Então nós vamos encontrar dois personagens interessantes nesse capítulo 11. Vamos encontrar Jabes, que é um modelo da igreja sobrevivente, e vamos encontrar Saul, que é um modelo da igreja vitoriosa. Porque nós poderemos escolher hoje, amados irmãos, vamos ser igreja sobrevivente, vamos continuar igreja sobrevivente, ou vamos ser igreja vitoriosa, ou vamos nos levantar como igreja vitoriosa, ou vamos mudar a nossa expressão, ou vamos mudar a nossa forma de responder a respeito da nossa fé. Como é que você está indo? Estou indo. Os trancos e barrancos, né, pastor? Caindo e levantando, nós estamos indo. Amados irmãos, temos que mudar a nossa resposta. Como é que está a sua vida? Firmada no Senhor, firmada na rocha, e nada vai me fazer desistir deste alvo. Nada vai me fazer mudar a minha forma de ser, porque o Senhor é comigo. Aleluia! Esta é uma manifestação da igreja vitoriosa. Eu sei que alguns de nós exageram às vezes. Como é que é? Só vitória. Não, eu sei que tem luta. E às vezes, de vez em quando, tem uma derrotazinha aí no meio. Mas a nossa vida é uma vida de vitória. A igreja foi chamada para a vitória, a igreja foi arregimentada para a vitória. A cabeça da igreja é o Senhor, aquele que não conhece a derrota, é o Senhor, aquele que não conhece e nunca conhecerá a derrota. Esta é a igreja do Senhor. Então não justifica em nada vivermos um cristianismo miserável, pobre, um cristianismo sobrevivente. Mas infelizmente às vezes nós como igreja nos comportamos da mesma maneira de Jabes. Olhamos para o inimigo com espírito de derrota e de rendição. Mas Deus quer que você olhe para o inimigo e se levante possuído por um espírito de guerra. Por um espírito de guerra, e vá contra ele, crendo, na certeza absoluta de que a vitória é sua. Aleluia!
A vitória é nossa. Temos que ter esta determinação, amados irmãos. Diz a história que Martinho Lutero um dia entra no seu quarto para dormir, ele ouve um barulho, e quando ele olha para o canto da parede, o diabo estava lá em pé, dentro do quarto dele. Aí então diz a história que ele disse: é você? Virou para o outro lado e foi dormir. E eu fiquei pensando, quantos de nós chegar em casa hoje, e na hora que estiver se deitando, ouvir um barulho, que olhar para o canto e o diabo estiver em pé, quantos viram para o outro lado e vai dormir? Quantos? Alguns vai correr de lá, vai ver a pé para a igreja, não pega nem o carro. O que foi? Eita! O senhor não sabe quem está no meu quarto aqui, pastor? Vem cá. Quem, querida? Que está no seu quarto? É ele! Às vezes nós somos guerreiros assim, que quando o inimigo se apresenta, fugimos. Vamos ver então, amados irmãos, eu não quero tomar muito tempo dos irmãos. A sobrevivente significa depois da perda ou ruína de alguém ou coisas semelhantes. Significa subsistir depois da perda. É alguém, quando ele sai de uma batalha, ele sai todo arrebentado, perna quebrada, olho furado, faltando uma orelha, faltando um braço, e ele vem todo assim, mas ele diz: mas eu estou vivo. Às vezes a igreja sobrevivente é mais ou menos assim. Você olha para o camarada, ele está todo quebrado, todo arrebentado, falta braço, falta perna, falta uma orelha, o olho está furado, ele está manquejando, anda de cadeira de roda, me diz: mas eu estou vivo, aleluia, meu Deus. É igual a história do macaco e do papagaio, os dois conversando, e o macaco confrontando o papagaio. Eu tenho mão, eu pego as coisas, eu tenho perna, eu pulo, eu salto, eu vou de um galho para o outro, eu ando como pessoas, eu pego como pessoas, eu como como pessoas, eu sento como pessoas, eu deito como pessoas. E o papagaio falou: mas eu falo. Ele diz: eu estou falando. Amados irmãos, uma igreja sobrevivente é uma coisa horrorosa, triste, depressiva, né? Deixa a gente depressivo. Já foi num culto numa igreja sobrevivente. Eu estava para ir num culto lá na Vila Batista, lá em Vitória, lá em Vila Velha. A irmã deve conhecer. E o pastor, quando chegamos lá na hora do culto, o pastor disse: vamos começar logo para acabar logo. Meu Deus do céu, igreja sobrevivente. Vamos começar logo para acabar logo. E a pessoa já entra no culto, mas qual é a hora que termina? Alguns chegam, eu cheguei aqui, abracei o irmão ali na porta e disse: querido, qual é a hora que começa? Ele disse: já começou, pastor, já começou. Alguns entram: qual é a hora que termina? E o pastor está pregando, ele está aqui, ele não presta atenção na pregação, ele presta atenção no relógio, para ver se eu não vou passar da hora. Amados irmãos, igreja sobrevivente, não é isso que Deus quer para nós. Vamos ver algumas características do cristianismo sobrevivente, baseado aí no capítulo 11. Veja algumas características. Versos 1. A primeira coisa que ele diz: faz uma aliança conosco e te serviremos. O inimigo aborda, o inimigo acossa, o inimigo cerca. E então a primeira manifestação que ele não teve qualquer reação. A primeira coisa que ele diz: faz uma aliança conosco. Cristianismo da sobrevivência, a sua primeira característica é que tem aliança com o inimigo. Ele tem aliança com o inimigo, seja por medo, seja por vontade própria ou não própria, seja por covardia, mas ele tem aliança com o inimigo. Esta não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não tem aliança com o inimigo. A nossa aliança é com o Senhor. Aleluias! O cristianismo da sobrevivência é um cristianismo que tem aliança com o inimigo. Cedemos, fazemos concessões,
Vivemos negociando com o inimigo. Será que isso pode? Eu acho que pode. Fulano de tal faz, fulano de tal não faz. Se fizer desta maneira, eu não posso fazer isso, mas dessa maneira eu acho que pode. E então vamos procurando uma maneira de nos associarmos, de nos aliançarmos com o inimigo. A igreja do Senhor não pode fazer aliança com o inimigo. Não importa quais sejam as nossas perdas, não importa o quanto isso vai nos custar, amados irmãos, mas não podemos fazer aliança com o inimigo, não podemos. Segunda característica, ainda no versos primeiro, ele diz: faz aliança conosco e nós vamos te servir. Te serviremos. Segunda característica de um cristianismo da sobrevivência é uma rendição sem lutar. A primeira atitude é de se render, né? Não tem uma atitude de lutar, não procura lutar, não procura fazer absolutamente nada contra aquilo. Alguns de nós somos assim, vencidos. Alguns são vencidos, amados irmãos, pelo medo, sem antes de entrar na batalha, ele já está vencido. Foi assim que aconteceu com Israel. Quando o gigante Golias ficava todos os dias, 40 dias ameaçando, chamando, desafiando, envergonhando, humilhando aquele exército, 40 dias de humilhação, e aqueles homens não tinham coragem de descer o vale da batalha para enfrentar aquele gigante, amados irmãos. Eles não foram vencidos pelo gigante, eles foram vencidos pelo medo. Eles foram vencidos pela falta de coragem. Não se manifestaram, não se levantaram do lugar. Às vezes o inimigo nos acossa, amados irmãos, e vai continuar nos acossando, nos espreitando, amados irmãos, mas temos que ter ação, atitude de homens guerreiros, mulheres guerreiras. Vamos partir para cima dele em nome de Jesus, como fez Davi. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. Mas nos acovardarmos nunca, jamais. Não somos sobreviventes, somos guerreiros. Olha, amados irmãos, terceira característica de um cristianismo sobrevivente é a disposição de ceder sempre mais para o inimigo. Ele sempre vai ceder mais. Já viram como acontece conosco quando a gente começa a cair? A gente sempre faz uma concessão maior. Hoje a gente conta uma história que é mais ou menos verdadeira. Amanhã a gente conta uma história que é mentirosa. Amanhã a gente conta já 2 histórias que são mentirosas. Amanhã nós nos transformamos em mentirosas. E vamos fazendo concessões, concessões e concessões e concessões. Uma igreja ou um cristianismo sobrevivente é um cristianismo que está disposto sempre a conceder mais para o inimigo, sempre dar mais espaço para o inimigo. Ele tem sempre mais espaço na nossa vida. Ele vai entrando cada vez mais na nossa família, vai entrando cada vez mais na nossa relação conjugal, vai entrando cada vez mais na nossa relação com os filhos, vai entrando cada vez mais na nossa relação com Deus. Ele vai ocupando o espaço de Deus na nossa vida, de maneira que um dia acordamos e somos inteiramente deles. Olha bem aqui a proposta que o amonita faz para ele. Porém, Naás amonita, ele respondeu: farei sim aliança com vocês. É o diabo colocando condição para fazer aliança conosco. O que ele significa? Não pensa que de qualquer maneira eu vou receber você, não, cara. Pensa que é fácil assim, não. Fazer aliança comigo, não. Imagina o demônio desdenhando de você. Você querendo, eu quero fazer aliança. Não é assim não, meu. É assim não. Conta uma história, amados irmãos. Por isso que eu digo que o pastor conta muita história. De um camarada que casou com uma mulher que era extremamente preguiçosa. Porque tem mulher preguiçosa, tem aquela que é extremamente. Como tem homem que é preguiçoso, tem aquele que é extremamente preguiçoso. Uma das características do preguiçoso é que a dor que ele tem nunca sai, muda de lugar.
Hoje ele não vai trabalhar porque a perna está doendo. Não fui trabalhar hoje, pastor, essa perna, pelo amor de Deus, só Jesus, não dormi, era a noite inteira, ela doeu, pastor. Então vamos orar, irmão, aleluia. Põe a mão, aleluia, sai a dor, sai daquela perna, mas no outro dia de manhã cedo, amanhece no pescoço. Ele levanta de manhã cedo, eu acho que deu um mau vento aí, eu não vou poder ir hoje de novo também não. Ele vai, sai do pescoço, vai pro olho, é o meu olho, não consigo nem abrir essa hoje não consigo abrir o olho. É a coluna, eu estou empenado, estou entravado, eu não aguento ir. O preguiçoso, a dor não sai dele, muda de lugar. Eu espero que não esteja falando de você hoje. Então esse camarada casou com essa mulher preguiçosa. Casou no primeiro dia que chegou em casa, depois que voltou da lua de mel, aquela festa, tudo bem. Aí era só amor pra cá, love pra lá. Primeiro dia só amor. Uma comidinha nada não, mas tem amor, tudo bem. Amor vai aguentando tudo. Aguentou amor no primeiro dia, segundo dia, amor de novo pra lá, amor de novo pra cá. Não, a comidinha não tinha nada de novo, a mulher não fez nada. E o cara já meio agoniado. Amor, mas sem uma comidinha e tal. Depois não aguenta nem fazer amor, depois, sem comida. Aí no terceiro dia, mais amor de novo. Amor ela tinha disposição o tempo inteiro. Agora cozinhar, que era bom mesmo, nada. Aí foi tendo aquele negócio, no quarto dia, ele falou, querido, tem que levantar e fazer uma comidinha aí, não tem jeito não. Levanta, faz alguma coisa, porque só de amor ninguém vive e tal. Mas ela não levantava, aquela preguiça. Aí foi o extremo, um dia ele ficou nervoso com ela e disse, estou indo trabalhar, quando eu chegar eu quero comida pronta. Se não tiver comida pronta, não tem amor, não tem nada que segura aqui. Eu vou quebrar isso tudo aqui, eu quero comida. E ela falou assim, a moça é muito brava hoje de casa. Eu vou ter que providenciar alguma coisa para ele comer hoje. Aí ela teve uma ideia brilhante. Ela arrumou aquelas canecas de alumínio, colocou água dentro, colocou um ovo dentro. Falou, vou cozinhar esse ovo para amor. Ela disse, mas eu ficar em pé, botar para botar muito trabalho. Então ela teve outra ideia milagrosa. Acendeu aquele tuchozinho, aquela lamparina. E ela deitou, esticou o braço e botou a caneca em cima da lamparina. E para cozinhar o ovo, ela deitada, para não ter que levantar. Quando o marido chega em casa, que ele entra, ele vê aquela cena, aquela mulher deitada lá com aquela caneca. Ele fala, meu Deus, eu vou mandar essa mulher para o inferno. O diabo está me vendo lá, eu não quero ela não. Lá não, mande ela para outro lugar. Alguns de nós queremos aliança com o inimigo, mas ele coloca condições. Não. Não pensa que você vai vir para o meu lado assim fácil, não. Porque da sua qualidade eu não estou querendo aqui, não. Queremos fazer aliança, e então ele diz, porém, olha bem, Naás amonita lhe respondeu, farei aliança convosco sob condição. Primeira condição, ele diz, sobre a condição de que sejam vazados os olhos direitos de cada um de vocês. Eu tenho que furar o olho de cada um de vocês. Fura o olho direito, aí tudo bem. Ele disse, eu tenho que furar o olho para que vocês sejam envergonhados. Eu faço aliança com vocês na condição de que vocês sejam cegos de um olho e que vocês sejam envergonhados, todo Israel seja envergonhado. Amados irmãos, não é esta igreja do Senhor. Ele colocou e impôs esta condição, amados irmãos, porque percebeu que não havia neles qualquer reação de guerreiro. Era alguém, quando nós temos esta condição de sobreviventes do cristianismo, da sobrevivência, em alguns casos, nem o diabo quer alguns de nós. Ai, que palavra dura, pastor. É o que está escrito aqui. Pensa que o diabo, amado, quer guerreiro preguiçoso, guerreiro que não trabalha, guerreiro que não luta, guerreiro que não paga preço, guerreiro que não está disposto a morrer pela causa, guerreiro que não está disposto a guerrear dia e noite. Pensa que o inimigo quer isso? O inimigo, amado, ele pode ser tudo, mas ninguém pode negar que ele é perseverante, que ele é incansável, que ele não abre mão dos seus objetivos, que ele está disposto a se dar pela sua causa dia e noite. Por que é que ele vai aceitar guerreiros medrosos,
frouxos, covardes, que não têm coragem, que não têm disposição para a luta. Faz aliança, faço sim, mas eu tenho condições para que vocês sejam aliançados comigo. Primeiro, quero a mutilação de cada guerreiro. O guerreiro com o olho direito furado era um guerreiro mutilado, não tinha visão do lado do braço de guerra. Alguns de nós, amados irmãos, somos guerreiros mutilados, que não têm visão do braço de guerra. Fizemos aliança com o inimigo. Eu disse, não somente isso, mas eu quero a vergonha de vocês. Eu quero vocês envergonhados. Eu quero vocês cabisbaixos, sem coragem de levantar a cabeça. Terceira característica, amados irmãos, de uma igreja ou de um cristianismo sobrevivente, é a total ausência de esperança. Olha que coisa tremenda. Quando você lê o versos 3, olha o que ele diz: então os anciãos de Jabes lhe disseram, concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todo o limite de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Não tinha esperança. Olha, um acordo nos dá 7 dias. Imagine você diante do inimigo pedindo a ele para te dar tempo. Me dá 7 dias, eu te suplico. Se eu não encontrar ninguém que me socorra, então eu vou me render a você. É isso que ele está dizendo para os amonitas. Nos conceda 7 dias. Se não encontrarmos, eles não tinham esperança. Se nós não encontrarmos, nós então te serviremos. A palavra diz que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Aleluia! Há alguém que vai lutar por mim e por você. Há alguém que luta pela igreja. A igreja não é sobrevivente. Alguém que luta por nós. Nesta peleja não tereis que pelejar. A peleja é do Senhor. Não somos sobreviventes, igreja sobrevivente, amados irmãos. Somos um exército de guerreiros. Nos concede 7 dias. A igreja, o cristianismo sobrevivente é um cristianismo de total falta de esperança. Não tem esperança. Estamos indo. Até quando der a gente vai. Como é que está indo? Até quando der a gente vai. Na maneira do possível estamos indo. É porque não está indo. Quem diz estamos indo na maneira do possível é que não está indo. Paulo escreve, amados irmãos, não vos entristeçam como aqueles que não têm esperança. E a quarta característica de um cristianismo de sobrevivência é a total ausência de dignidade. Perdemos a dignidade. Não temos dignidade. Eu fui na África por 2 vezes, em Moçambique. E uma das coisas que mais nós encontramos ali, e isso não é falando mal da nação, são pessoas que não têm dignidade pessoal lá. Chama todo mundo de patrão. Eles não sabem quem é a pessoa, de onde vem. Mas às vezes, quando eles se aproximam da gente, eles dizem, e aí, patrão? Não tem dignidade pessoal. A Bíblia diz para você sempre ter o outro como superior a você. Mas a Bíblia não diz para você sempre se sentir inferior ao outro. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é para você se sentir inferior, é para você considerar o outro superior a você. Não significa que você é inferior a ele, significa que você olha para ele e o considera. Isso é uma atitude que Deus quer que nós tenhamos no coração. Mas isso não é ausência de dignidade. A ausência de dignidade é quando você, amados irmãos, se reconhece como inferior a todos. Isso é falta de dignidade.
Não se sinta inferior a ninguém. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A igreja do Senhor não é um exército inferior. A igreja do Senhor é um exército de guerreiros vitoriosos. Ninguém é superior ao exército do Senhor, amados irmãos. Não se sinta inferior, amedrontado, falta de dignidade. Um cristianismo, amados irmãos, da sobrevivência, ele não tem dignidade pessoal. Lembra quando Israel está ali, amedrontado, com medo do gigante Golias? Em 1 Samuel 17, 26, vamos ver isso. E quando Davi se aproxima, que ele ouve o relato do que está acontecendo, ele vem trazer queijo para os seus irmãos, e ele pergunta para os irmãos: o que está acontecendo? Eles contam a história, porque tem um guerreiro aí que está nos amedrontando, tem 40 dias e tal. Então Davi faz uma pergunta para ele e diz: e o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Olha que coisa tremenda. Cristianismo da sobrevivência, amados irmãos, nos rouba essa capacidade de saltar por cima das lutas e dos obstáculos e ir direto no prêmio. Nos rouba. Quando Davi ouviu aquela história, Davi não olhou para o gigante, Davi não olhou para as lutas, para a batalha que ele teria. Diz a palavra que ele olhou para o prêmio. Ele disse: o que é que o que vão dar ao guerreiro que vencer esse gigante? O que é que vão dar a ele? Ele saltou por cima do gigante, ele não olhou o gigante, ele não viu o tamanho do gigante. Ele diz: eu tenho que tomar posse do prêmio. Há um prêmio separado para cada um de nós. Tire os olhos do gigante e olhe para o prêmio. Este é o exército do Senhor. Não somos sobreviventes. Não somos. Amados irmãos, ele se aproxima de Saul e ele diz para Saul: não desfaleça o coração por causa desse filisteu. Ele diz: teu servo irá lutar com ele. Olha que coisa tremenda. Um exército inteiro amedrontado, amados irmãos, e um homem só chega lá: não fica com medo não, rei. Não esmoreça em seu coração não. Porque ele diz: tem um servo aqui, esse pequenininho, ele vai lá matar aquele gigante. Eu vou resolver esse problema aí para vocês. Amados irmãos, cristianismo da vitória. Cristianismo da vitória. E então ele diz: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos o Senhor dos Exércitos que milita ao nosso lado. Se você crê nisso, dê glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Oh, amados irmãos, que coisa tremenda, amados irmãos. Cristianismo da sobrevivência é quando estar vivo é tudo que importa. Estou vivo, todo quebrado, todo arrebentado, mas estou vivo. O importante é que eu estou vivo. Não, amados irmãos, o importante é que eu estou vivo, inteiro, pronto para a guerra, sem faltar absolutamente nada, íntegro aqui diante do Senhor. O importante é isto, amados irmãos. Não é apenas estar vivo. Isso não é o mais importante. Não importa em que condição nós estamos, o importante é estar vivo. Não, amados irmãos. Estou vivo, mas estou cego. Estou vivo, mas estou perneta. Estou vivo, mas estou mutilado. Estou vivo, mas estou sem alegria. Estou vivo, amados irmãos, mas sem a família. Estou vivo, mas sem vida espiritual. Estou vivo, mas sem saúde. Estou vivo, mas aprisionado, algemado, condenado à prisão perpétua, mantido por aparelhos, mas estou vivo. Quando alguns de nós estamos mantidos por aparelho. Alguns crentes que nós conhecemos são mantidos por aparelho, amados irmãos. Se tirar o aparelho, ele vai. Crentes tocados a telefonema, tocado a visita. Se não for visitar, não vem o infeliz. Eu pastoreei crentes que eu fui mais na casa dele do que ele na igreja.
Isso sem qualquer exagero. Que eu ia na casa dele todo domingo e ele dizia, não, eu estou firme lá, aleluia. Firme lá, em nome de Jesus. Não dava nada. À noite eu chegava lá, ficava procurando o infeliz. No domingo seguinte eu estava lá de novo. Eu fui mais na casa dele do que ele na igreja. Sabe o que era aquilo? Era mangueirinha de aço. Eu tiro e morre. Crente tocada da televisão. Aí, irmão, não apareceu ontem de novo. Ah, pastor, vamos aqui, ó. No outro domingo. E aí, irmão? Tem que estar com a mangueirinha. Se você tirar a mangueirinha, ele morre. Se parar de telefonar para ele, ele morre. Se parar de visitar, ele morre. É crente sobrevivente. Que cristianismo desgraçado é esse? Miserável é esse? Eu estava lá em Vitória, quando ainda jovem, e naquela época tinha aqueles conjuntos de música, né? Que acabaram com esse negócio aí, tristemente acabaram. A igreja, os jovens, todo mundo tinha uniforme, né? Lá na frente. Hoje não se bota até mico. Pelo amor de Deus, que mico, esse uniforme lá na frente. Aí, aquele uniforme, todo mundo. Aí quando foi um ano, mandaram fazer uma camisa nova, que aquela já não estava legal, tal. Aí uma costureira lá da igreja, ela se propôs a fazer a roupa de todo mundo. Aí fomos todo mundo para a casa dela, para poder fazer a roupa, levar lá para... Aí fui lá, eu e a Mini, namorava com a Mini naquele tempo. Isso tem tanto tempo, Jesus amado. Agora que eu lembrei quanto tempo, 42 anos já, pelo amor de Deus. Senão eu não sou sobrevivente, eu estou firme aí, aleluia. É, glória. Aí chegamos lá, quando eu cheguei lá, uma cena triste, pastor Vitor. Essa mulher, o marido tinha se divorciado dela, então ele disse, eu vou me divorciar de você, mas não vou deixar você desamparada, eu vou te dar uma casa. Aí fomos lá na casa que ele tinha dado para ela. Chegamos lá na casa, ela morava na região lá de Mangue, lá em Vitória, chamada região de São Pedro. Quando eu cheguei lá, para chegar na casa dela, você passava numa pinguela. Alguém entende aqui pinguela? Aquelas pontezinhas em cima do mangue. E aquele negócio de você se equilibrando assim, vai indo e tal, até chegar. Eu fiquei imaginando o camarada entrando ali com a geladeira nas costas. E vai entrando, e a gente se equilibrando, vamos lá e tal, e vamos. A pinguela tão estreita que não dava para ir abraçado com a Mini, que quando a gente namora, até em pinguela você anda abraçado, né? Quando casa, empurra ela na frente. Mas quando é solteiro, não é pinheiro, mas não larga não, de jeito nenhum, os dois ali e tal, e fomos. Quando eu cheguei lá, essa era a casa que ele tinha dado a ela. Primeiro detalhe que eu achei da casa, mas não. A casa não tinha porta, ele não botou porta na casa. Era uma casa feita de madeira, mas só levantou e não tinha porta. Eu falei, meu Deus, não tem porta. Aí eu entrei na casa, quando eu entrei na casa, outro detalhe interessante, não tinha janela também, tinha só o buraco, a janela ele não tinha colocado. Falei, meu Deus, coitada dessa mulher. Quando eu olhei lá na Vitória, naquela época, fazia os barracos de madeira, chamada de taipá, e entre uma madeira e a outra ficava a brecha. Preguei até sobre brecha aqui. Ficava a brecha, então colocávamos uma ripa ali para fechar, que eles chamavam de tapa-vista. Colocava a ripinha, a casa dela não tinha tapa-vista, cheia de brechas. Entre uma madeira e a outra, cheia de brechas. Mas eu falei, meu Deus, o negócio está complicado. O piso também cheio de brechas. O banheiro da casa dela era só um buraco na assoalho. Não tinha dificuldade, não tinha descarga, não tinha nada. Correu lá, pá, e pronto, já estava tudo resolvido. Mas o mais complicado é que ele também não botou telhado, não tinha telhado não. E ela lá dentro daquela casa, com aquele monte de coisa, e cadê o telhado? Ainda vai chegar, não sei o que, a casa sem telha. E eu saí dali, naquele dia, e fiquei pensando que uma coisa nós não podíamos negar, aquela casa estava de pé. Isso era inegável. E às vezes eu fico pensando que alguns de nós somos assim, e dizemos para o outro, eu estou de pé. Mas não tem porta, não tem janela, está cheio de brechas.
Não tem vaso sanitário para dar descarga. Aonde comemos e aonde dormimos, ali fazemos o que temos que fazer. Não tem telhado, não tem cobertura, não tem proteção. Mas estamos de pé. O cristianismo da sobrevivência é isso. É estar de pé, mas cheio de brechas, sem portas, sem janelas, sem telhado, sem proteção. O que importa é que estamos vivos, eles falam. Não. O que importa é que estamos vivos de pé, com porta, com janelas, com telhado, com fechaduras, com vaso sanitário, com descarga, sem brechas. Isso é que importa. J.C. Haley, ele disse o seguinte: é um terrível desprezo, presta atenção nisso que é muito sério, é um terrível desprezo supor que você pode oferecer ao mundo e ao diabo o vigor da sua juventude, deixando para o Rei Jesus as sobras de sua vida e o resto de suas forças. Cristianismo da sobrevivência é um cristianismo que dá para o inimigo o vigor da sua juventude e deixa para o Senhor o seu cansaço, as suas sobras e o resto de suas forças. Só isso deixa para o Senhor. Mas veja bem, amados irmãos, as características de um cristianismo vitorioso. Não vou tomar muito tempo, estou encerrando. Quais são características que são fundamentais para um cristianismo vitorioso? Vamos ver isso no verso 5. Quando Saul recebe a notícia, ele diz a palavra: eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou-lhe: o que tem o povo que chora? Olha que coisa tremenda. O cristianismo da vitória, amados irmãos, importa-se com os problemas dos outros. Importa-se, ele não vive enclausurado, amados irmãos, ele não vive com os olhos para dentro de si, mas ele tem os seus olhos voltados para as necessidades dos outros, para a necessidade daqueles que estão à sua volta. Ele tem ouvidos para ouvir os gemidos, ele tem olhos para ver a miséria, ele tem mãos para levantar o caído, ele tem pés para caminhar com aqueles que sofrem, aqueles que não vivem o cristianismo da sobrevivência, mas o cristianismo da vitória é capaz de ouvir o choro do outro. Diz a palavra: o que é que eles têm? Qual é o problema? Porque eles estão chorando. Segunda característica do cristianismo da vitória é que eles trabalham na força do Espírito Santo. Verso 6. Olha que coisa tremenda, mas e o Espírito de Deus se apossou de Saul. Aleluia! A igreja vitoriosa, ela marcha na força, no poder e na autoridade do Espírito Santo. Aleluias! Ela não marcha na força do seu braço, nem na força do carro ou do cavalo, mas ela marcha na força, no poder, na autoridade do Espírito Santo. O cristianismo vitorioso, amados irmãos, tem o temor do Senhor. Verso 7, veja o que diz a palavra: tomou uma junta de boi, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros, e lhe dissesse: assim se fará os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre todo o povo. O cristianismo da vitória, ele tem o temor do Senhor. O cristianismo da sobrevivência é um cristianismo sem temor. Sem temor. Brinca de igreja. O cristianismo da sobrevivência é alguém que tem a ideia de que a paciência de Deus não tem limite. Ele acha que Deus nunca vai ficar bravo com ele, nunca vai sair da sua postura de Deus bom, de Deus abençoador. Nós temos essa ideia, o cristianismo da sobrevivência tem essa ideia, que
que a paciência de Deus não tem limite, mas eu tenho más notícias para você: a paciência de Deus tem limite. Tem limite. Se você ler direitinho a Bíblia, você vai ver que tem limite. Jeremias capítulo 7 vai dizer isso: não ores por este povo e não me importunes, porque eu não vou ouvir você. Encerrou a minha paciência, esgotou com este povo. Ezequiel capítulo 9, capítulo 5, quando Deus mandou os anjos entrarem por Jerusalém, marcando as pessoas com a marca da santidade, ele diz: porque a todos que não receberem as marcas, matem a todos, velhos, crianças, ninguém deixe vivo. Por quê? Por causa das abominações que eles cometem dentro da minha casa. A paciência de Deus tem limite. Não brinque de igreja. Ficamos brincando, empurrando as coisas de Deus com a barriga. A igreja do Senhor, o cristianismo da vitória, ele tem o temor do Senhor. Versos 8: o cristianismo da vitória, amados irmãos, estão prontos para a guerra. Não é feito de medrosos, mas de homens prontos para a guerra. Diz a palavra no verso 8 que em uma semana 330 homens se levantaram para guerrear em favor de Gileade. Versos 9: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Foi a palavra de Saul para eles. Não fique se entregando na mão do diabo. Não fique se entregando na mão do inimigo. Creia que Deus tem alguém que pode trazer salvação para cada um de nós. Creia que Deus tem alguém que pode nos livrar do cativeiro que estamos vivendo, amados irmãos. Creia que Deus não quer esta vida de derrota para a sua igreja, mas Deus quer uma igreja vitoriosa. Vitoriosa. Não importa a luta que você esteja enfrentando. Um cristianismo de vitória, mas não tem atitude de vitória. Não tem atitude de derrota, mas atitude de vitória. Aleluias. E por fim, o cristianismo da vitória enfrenta o inimigo, amados irmãos. Não se rende, mas enfrenta o inimigo. E diz a palavra, amados irmãos, no versos 11, diz: e feriram a Amon até que se fez sentir o calor do dia. E o que ficou vivo, diz a Bíblia, que foi espalhado de tal maneira que não se podia ver dois juntos. Dois. De tal maneira se espalhou aquele povo com a chegada do exército de Saul. O que é que você tem vivido? Um cristianismo de sobrevivência ou um cristianismo de vitória? O que é que você quer para a sua vida? Você pode escolher hoje. Quero ser um guerreiro vitorioso ou quero ser um sobrevivente? Aos olhos vazados, envergonhado, mutilado. Podemos escolher hoje. Este é o dia da nossa escolha. Vitória ou sobrevivência? Fique de pé, vamos orar, querido. Meu Pai de misericórdia, nesta manhã, meu Deus, oramos para que o Senhor possa estender a sua mão sobre a igreja aqui neste lugar. Meu Deus, não somente aqui neste lugar, mas a tua igreja espalhada em todos os cantos da terra. Que o Senhor nesta hora possa estar manifestando o teu Espírito, para que esse Espírito possa estar se apossando, se apoderando de cada um dos teus filhos, meu Pai amado, e nos erguendo, e nos levantando, e nos colocando numa posição de guerreiros, meu Pai.
Não queremos ser, ó Deus, um exército de sobreviventes, meu Pai amado, mas queremos ser um exército de guerreiros vitoriosos do Senhor. Abençoa a tua igreja de maneira especial neste lugar. Abençoa o pastor Vitor, a Ana, meu Pai amado, os seus pastores que trabalham com ele, meu Deus, a igreja neste lugar. Levanta esta igreja como uma igreja vitoriosa, como uma igreja guerreira, meu Pai, e livra-os, ó Deus amado, do espírito da sobrevivência, para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Aleluias, amém, Jesus, amém. Deus abençoe, pastor. Glória a Jesus. Receba essa palavra